Boa noite, começa agora o informativo TV UFMA. Veja o que é destaque hoje. Polícia Federal apreende cerca de 700 quilos de maconha no estado. A insegurança de pais e educadores na volta das aulas presenciais. Mais de 800 detentos são liberados para a saída temporária do Dia dos Pais. E os números da Covid-19. Agora, no informativo TV UFMA. A Polícia Federal realizou entre os dias 27 de julho e 7 de agosto a Operação Moçambê 3. Foram apreendidos mais de 700 quilos de maconha. A ação aconteceu nos limites da Reserva Biológica do Gurupi com a Reserva Indígena do Caru, que fica entre os municípios de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré, a 219 quilômetros de São Luís. A operação aconteceu também em outros 3 municípios do estado. 70 agentes participaram da ação que localizou 97 plantações e destruiu aproximadamente 350 mil pés de maconha e, segundo a Polícia Federal, evitou a entrada de 150 toneladas da droga no mercado. Foi a maior operação no estado do Maranhão em 13 anos. A ação é a terceira etapa da Operação Moçambê e foi realizada em conjunto entre o Centro Tático Aéreo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A decisão pela volta às aulas presenciais nas escolas não é unanimidade e tem gerado incertezas em relação à segurança de alunos e educadores. Outras informações com Ana Tereza Viegas. Agosto começou com o retorno das aulas presenciais em algumas escolas privadas, mas um começo bem diferente. Logo na entrada tem prevenção e sanitização. O ensino também mudou, agora é em modelo híbrido. Com essa opção, os alunos fazem um revezamento. Em uma semana, um grupo assiste a aula de forma presencial e o outro de forma virtual. Depois tem a troca. Há também a opção de continuar com as aulas 100% online para os pais que ainda não se sentem seguros com esse retorno. Nessa escola que iniciou a volta às aulas de forma gradual, foi feita uma pesquisa e boa parte dos pais preferiu o retorno presencial. A aula será transmitida direto da sala de aula. O aluno que está presente terá a mesma aula que o aluno que está em casa assistindo, então de forma alguma será prejudicado. Mas o que a ciência diz sobre a reabertura das escolas durante a pandemia? Diversos governos têm utilizado estudos para tomar suas decisões. A maioria das pesquisas sugere que pode ser seguro reabrir escolas onde não há grandes surtos da doença, mas que é necessário manter medidas como distanciamento social, uso de máscaras, medição de temperatura e manter a constante higienização das mãos. Os cientistas estão recomendando que a volta às aulas se dê obedecendo a 3 critérios. Quanto ao primeiro critério, aqui no Maranhão, ele ainda não está cumprido. Nós não temos ainda transmissão da doença comunitária baixa. Quando a taxa de transmissão estiver abaixo de 1, nesse momento ela está abaixo de 1, mas ela precisa estar abaixo de 1 por um período prolongado de pelo menos um mês. O segundo critério é que a taxa de UTI esteja baixa. Está. Nesse momento nós temos poucas internações em UTI. E que você tenha uma redução sustentada do número de hospitalizações, casos e óbitos. Nós não temos nesse momento uma redução sustentada do número de casos, porque os casos estão estabilizados. Quando a transmissão comunitária estiver baixa e que a escola tiver condição de identificar e bloquear surtos, a gente vai ter que voltar, provavelmente começando pelas crianças menores, e acompanhar com muita cautela, monitorando a situação, para ver se a abertura não vai provocar uma reaceleração da transmissão da Covid-19. 869 presos foram beneficiados com o direito à saída temporária do Dia dos Pais. As liberações começaram no último dia 5 e os detentos devem retornar para as unidades prisionais até às 6 da tarde do dia 11 de agosto. No dia 14, os dirigentes dos presídios devem comunicar à vara de execuções penais se algum detento não retornou ao sistema prisional.
O governo federal liberou quase 2 bilhões de reais para a produção de 100 milhões de doses de uma vacina contra o novo coronavírus. Ela será produzida no Rio de Janeiro pela Fiocruz a partir de dezembro. A vacina é desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, da Inglaterra, e já está na terceira fase de testes. A Organização Mundial da Saúde aponta a vacina do laboratório AstraZeneca como uma das mais promissoras nas fases de avaliação de eficácia. Na manhã de hoje, o governador Flávio Dino concedeu entrevista coletiva online sobre novas medidas de combate à Covid-19. Maria Espíndola tem outras informações. O governador anunciou para a próxima semana uma portaria que vai permitir a volta de pequenos eventos culturais no estado com o uso de voz e violão. Sobre a Lei Aldir Blanc, recém-sancionada e que destina verbas para ações emergenciais no setor de cultura, o governador afirmou que a lei deve ser implementada neste mês de agosto no Maranhão, por meio de editais do governo. Sobre a abertura de cinemas e teatro, Flávio Dino disse que não há previsão para isso acontecer. O governador falou também sobre servidores públicos do grupo de risco, que vão permanecer afastados do trabalho presencial até o dia 30 de agosto. Em relação à volta das aulas na rede estadual, Dino adiantou que será feita uma nova consulta com a classe estudantil e os pais de alunos ainda este mês. O governador destacou que o Maranhão já realizou quase 300 mil testes de Covid-19 e que o estado acaba de completar 50 dias com tendência de queda no número de casos do novo coronavírus. A procura em relação à testagem caiu bastante, porém nós vamos manter na rede estadual, que nos cabe gerir, a testagem enquanto houver demanda, enquanto houver necessidade. E agora vamos aos números da Covid-19 desta sexta-feira, de acordo com os boletins das secretarias estaduais de saúde. No Brasil, desde o início da pandemia, já são 98.493 óbitos e quase 3 milhões de brasileiros testaram positivo para o novo coronavírus. No Maranhão, são 3.120 mortes e 127.065 pessoas com diagnóstico de Covid. A taxa de ocupação dos leitos de UTIs em São Luís é de 42,76%, 61,11% em Imperatriz e 32,56% nas demais regiões do estado. 282 pessoas estão em leitos de enfermarias e 194 em leitos de UTIs. E você vai ver no próximo bloco, a Lei Maria da Penha completa 14 anos e também vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação.